E se eu te dissesse que a preguiça, ela não é somente um mau hábito, e sim uma entidade silenciosa, na verdade quase silenciosa, que sussurra nos seus ouvidos todos os dias, a todo tempo, para que você deixe seus objetivos e o seu propósito para depois. E o grande problema dessa entidade silenciosa e maldosa é que ela não te mata de uma vez, nem repentinamente. Ela te mata aos poucos. Ela vai te roubando aos poucos os seus sonhos, seus objetivos, seu propósito e seu tempo. E hoje eu vou te mostrar com embasamento bíblico, científico e na psicologia também, como essa força paralisante mexe e afeta a maioria das pessoas na humanidade. E salva uma coisa na sua cabeça: a preguiça, ela é uma prisão espiritual disfarçada de conforto. E eu não tô te dizendo que ela é um mal ilusório, criado ilustramente para dizer para você que ela é um mal espiritual. Não, ela realmente é algo espiritual no seu lado, cochichando a você o tempo inteiro. Ela e a procrastinação andam juntas. A preguiça e a procrastinação são como um cadáver em putrefação, sujo, podre, com as roupas rasgadas, com cheiro de podridão, que deita e levanta com você todos os dias. Mas hoje você toma a liberdade e a autoridade da sua vida para poder expulsar esse mal de uma vez por todas. Eu nem preciso dizer que a Bíblia chama a preguiça de pecado, como diz em Provérbios 6, que vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque nós temos a imagem da formiga como o animal que mais trabalha sem cessar a todo tempo, para que haja mantimentos e haja condições para que eles possam se manter na época de inverno e cuidar da rainha e da sua colônia inteira. Paulo também escreve em 2 Tessalonicenses 3,10: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Dá para entender o tamanho da gravidade disso tudo? Preguiça, ela não mata somente seu corpo, ela mata o seu propósito. A ciência moderna tem um nome para isso, que é chamado de síndrome à aversão ao esforço. Um nome muito técnico e bonitinho para se chamar alguém que é vagabundo. Mas qual a real diferença entre a preguiça e a procrastinação? A procrastinação é quando você sabe que precisa fazer algo, você às vezes quer fazer algo, você sabe que tem a necessidade, a obrigação de fazer, e você fica empurrando por conta que aquilo dali não te gera dopamina. Então, geralmente isso acontece muito com as pessoas que são TDAHs, digo por experiência própria, mas graças a Deus hoje eu me trato e inclusive aconselho a todos vocês a buscarem um profissional caso vocês tenham suspeitas de ter o transtorno de TDAH, porque a gente negligencia isso a vida inteira e eu passei a vida achando que era normal viver a vida desse jeito, como se as coisas fossem tão difíceis. E o meu caso era muito mais agressivo que isso tudo. Era literalmente não conseguir mesmo, chorar, ter ansiedade, me perguntar a Deus por que eu não consigo fazer. E aí quando a gente vai saber a raiz do problema, a gente entende que é muito mais do que só procrastinar. É literalmente um transtorno por falta de neurotransmissores no nosso cérebro e ter a nossa regulação de dopamina aí desestabilizada. Então, se você é a pessoa que acha que tem TDAH, e não digo para você fazer testezinho de TikTok, ok? Vá buscar ajuda, porque pode mudar sua vida completamente, assim como mudou a minha completamente. Mas qual a diferença então da preguiça para a procrastinação? As pessoas preguiçosas são aquelas que sabem que precisam trabalhar, mas não querem. Elas não querem fazer. Levam a vida com a barriga. O que receber tá bom. E muitas das vezes exigem aquilo que não fazem. Esse é um dos maiores problemas da humanidade. Assim como a preguiça é uma entidade má, a procrastinação também é. A diferença é como isso está enraizado dentro de você. A que nível essa entidade tem domínio sobre você e como ela enraiza a partir do momento em que a procrastinação fala e sussurra, e cada vez que você dá ouvido à procrastinação, ela abre mais um espaço para poder adentrar na sua vida e te ferrar literalmente. Resumindo, a preguiça é saber que tem que fazer e não fazer porque não quer. Já a procrastinação é saber e muitas das vezes talvez sofrer por não conseguir
fazer, mas existem formas tanto naturais quanto químicas para poder resolver este problema. Depende do seu grau, depende de como está a sua vida. O meu grande conselho a você é estruturar toda a sua rotina, treinos, alimentação, boa qualidade de sono, boa quantidade de água. Mesmo se você regular a sua rotina de maneira disciplinar todos os dias, a procrastinação permanecer e você sentir que não consigo realmente fazer e não entender o porquê, pode ser um grande indício de você ter o transtorno de déficit de atenção ou déficit de atenção com a hiperatividade. Por isso eu digo a você, consulte um profissional para poder saber. Agora vamos voltar para o assunto. A psicologia chama isso de autossabotagem comportamental. É literalmente um nome técnico da raiz da palavra preguiça, porque ter preguiça e ser preguiçoso é literalmente você se sabotar o tempo todo. E biologicamente é o seu cérebro lutando contra o próprio crescimento. Isso pode parecer loucura, mas é algo ancestral que carrega dentro do nosso gene, da nossa carga genética há milhões de anos. Antigamente não sabíamos como iríamos comer, por isso caçávamos, mas não sabíamos quando comeríamos de novo. Por isso o cérebro criou uma estrutura de maneira estratégica para poupar a sua energia. É uma carga genética ancestral que não necessitamos de utilizar hoje em dia. Porém, isso ainda é carregado e feito o download todas as vezes que um ser humaninho vem ao mundo novamente. E o nosso papel é poder lutar contra isso e resolver este problema. E como resolvemos esse problema? Simples, com a ação, lutando contra si a todo o tempo, até que se torne habitual, como escovar os dentes. E o lado invisível da preguiça é literalmente porque ela vem sem gritar, sem esbravejar para você. Ela sempre vem com dicas e coisas suaves aos seus ouvidos, tanto suaves quanto agradáveis. Deixa para depois, a gente começa em outro momento, a gente faz em um outro momento. Eu não tô afim agora. E o pior disso tudo é quando você começa a acreditar que você é dessa maneira. E quando você diz a si mesmo, eu sou desse jeito, eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa que deixa tudo para a última hora, eu sou uma pessoa que só funciona sob pressão. Isso é quase a palavra final e literalmente a aceitação final para que essa entidade maligna haja dentro da sua vida. Isso pode chegar a um ponto que você entra em um colapso mental de não entender o porquê que a sua vida anda tão conturbada e desgastada dessa forma. Quando, na verdade, você não consegue mais nem olhar o que é certo e o que é errado. Porque o fazer o mínimo já vira fazer demais para sua cabeça, para sua mente. Então, a preguiça, além dela te sabotar, ela abaixa o seu nível e a sua frequência para um nível mínimo, aonde você faz o mínimo achando que já está fazendo demais. E eu posso ser bem sincero a você, o diabo não precisa te matar, ele não precisa te atacar, ele só precisa te distrair. Seja com vídeos curtos, dopamina barata, pornografia, bebida, tudo aquilo que te gera fuga do seu propósito é a única coisa que ele precisa para poder te sabotar e te destruir, mas não te colocando a mão, mas fazendo com que você se autodestrua. E a preguiça é um instrumento perfeito para ele poder fazer praticamente o que quiser com a sua vida. E quando tomamos a ciência que o inimigo não tem tal poder como achávamos que ele tem sobre a nossa vida, isso é um despertar. Sabe por quê? Porque ele realmente não tem. A única maneira que ele pode agir na sua vida é te convencendo que você não é bom o suficiente. Mas quando nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos de Deus, Ele nos mostra que Ele é a nossa força para nos manter todos os dias. E qual a raiz biológica da preguiça, do pecado da preguiça? Eu já citei em pequenas partes para você ainda nesse vídeo que nós temos uma carga genética herdada dos nossos ancestrais há milhões de anos. A gente cria um grande problema de querer prazeres imediatos para poder satisfazer a nossa necessidade de dopamina. Então o cérebro quer mais recompensa com menos esforço. Logo, ele busca essa dopamina em tudo aquilo que te degrada, desgasta e te distancia da presença de Deus. Porque dopamina, como eu já disse várias vezes para vocês aqui no canal, dopamina só se for
Cara, se for dopamina barata, foge, de nada vale a pena. E para você que ainda sofre com a procrastinação, com a entidade da procrastinação, para que você não a torne uma entidade da preguiça enraizada dentro de você, entenda que o nosso cérebro criou uma armadura em volta de nós para que possa nos proteger. E o grande problema é que ele nos faz acreditar que precisamos apenas viver uma vida medíocre e que está bom dessa forma também. E não é assim. Busque o extraordinário a todo tempo e se entregue 110% de você todos os dias. Agora que você entende que a procrastinação, o fato de você procrastinar muitas das vezes não é a sua falta de vontade, e sim uma carga genética, um programa, um sistema programado para te permanecer medíocre e economizando energia, será muito mais simples e fácil agora você poder combater esse problema. E qual a estrutura psicológica da preguiça? A psicologia chama isso de evasão cognitiva. Quando o seu cérebro evita ter que mudar, evita ter que gastar energia para mudar, porque ele sabe que para você mudar, você vai precisar destruir a sua antiga identidade. E quando nós destruímos a nossa antiga identidade, nós temos que largar tudo e todos ao nosso redor que não fazem parte mais do nosso novo trajeto, da nossa nova identidade. E se essas pessoas, esses objetivos, esses males, esses maus hábitos tiverem que sair, eles irão ter que sair, você querendo ou não. Porque se você ainda mantê-los na sua vida, você realmente não foi nem para dar o próximo passo. A preguiça não é sobre o que você não faz, é sobre o que você tem medo e angústia de encarar. A preguiça, ela esconde por trás uma dor, uma insegurança, medo daquilo que é novo, medo de ter que deixar algo para trás. E uma das piores coisas que ajudam essa entidade da preguiça a se manter é o perfeccionismo. Achar que precisa estar perfeito para poder começar primeiro. Isso é um dos maiores enganos e das coisas mais ilusórias do planeta. Todas as vezes que você procrastina ou você dá voz à preguiça, você não está fugindo da tarefa, você está fugindo de algo que está dentro de você, algo que é a sua essência, algo que anseia buscar uma nova identidade, uma nova vida, um novo caminho, um novo objetivo e o cumprimento do propósito. Não é apenas a tarefa de fazer, é muito mais que isso. Não é sua próxima atividade, o próximo trabalho, a próxima faculdade, não é isso. Você está literalmente sabotando a sua vida e o seu futuro e um dia a conta chega. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, como eu me arrependo de não ter começado antes. Por que eu tomei a decisão de ouvir essa entidade maligna e deixá-la tomar conta da minha vida? Pode ser que você tome essa decisão e esse destravar a tempo, mas torça para que não seja tarde demais, para você só ter força e cognição para lamentar. E a preguiça na dimensão espiritual? A preguiça, essa entidade, ela provoca brechas na sua vida, aonde o inimigo, o diabo, ele cria na sua vida fortalezas mentais, que te mantém aprisionado na mediocridade, na pobreza e pior, faz você acreditar que nunca será bom o suficiente e nunca alcançará aquilo que Deus já disse e teve como promessa para você. Porque aonde não há movimento, há estagnação, concorda? E o problema é que aonde há estagnação, há morte. E como eu já te disse, você não precisa de um demônio para poder destruir a sua vida. Ele só precisa fazer você acreditar que não tem forças e nem capacidade mais para poder se levantar. Por isso que em Mateus 25 diz que o servo que enterra o talento é mau e negligente. Porque a realidade não é sobre enterrar o talento ou deixar o talento de lado. É literalmente negligenciar e negar o propósito que Deus te confiou. E o que todo mundo pensa achando que a preguiça te deixa cansado, a realidade é que a preguiça ela vai te deixando cada vez mais vazio, roubando a sua energia, a sua esperança e a sua vontade de caminhar e se parecer mais com Cristo. E a grande guerra emocional da preguiça é que tem muita gente tentando lutar com a preguiça com a culpa, quando na verdade a culpa ela só fortalece
o ciclo e traz cada vez mais combustível para que esse ciclo permaneça acontecendo todos os dias. E você precisa entender que o antídoto para a preguiça não é o ódio e a raiva maciça sobre si mesmo. Isso não vai te curar. O que vai te curar é ter clareza, é ter propósito, é ter ações, por mínimas que sejam, todos os dias. Lembra de uma coisa: melhor do que ontem e pior do que amanhã, todos os dias. E a emoção que cura a preguiça é o significado. Quando não temos um significado concreto, um objetivo para nos direcionar e um propósito para nos manter, você pode fazer o que você quiser. Você pode se torturar, se castigar, se culpar, tentar se manter vivo e ativo todos os dias, que não vai adiantar de nada, porque você não tem ideia para onde você está indo. Você está fazendo perdido, sem saber com qual objetivo você tem para poder cumprir. E muitas das vezes você acredita fielmente que o motivo que você diz ter é um real motivo. Na verdade, é você buscando o significado vazio só para poder ter a esperança de permanecer mais um dia. Crie um objetivo, aceite o seu propósito e se mantenha firme todos os dias. Se o teu propósito e os teus sonhos não te assustarem, alguma coisa está errada com você. E como dizia Nietzsche, quem tem um porquê suporta qualquer como. E quando você entender de uma vez por todas que o teu movimento, a tua iniciativa faz parte do plano de Deus, você vai parar de viver para cumprir mais uma tarefa e vai começar a viver para o propósito, a base da obediência. Então, se a preguiça é uma entidade, o movimento e o cumprimento dos seus objetivos que você estabeleceu para poder cumprir é a expulsão dessa entidade. Então faça o seguinte: se levante, tome a decisão e não se mova pela condição ou pela motivação. Não seja escravo da motivação. A motivação ela é somente mais uma emoção e emoções são voláteis, as decisões elas são eternas. Então decida de uma vez por todas que não haverá volta para o seu propósito. Não haverá para onde fugir no seu caminho, a não ser fazê-lo e cumpri-lo todos os dias. E para que eu possa deixar isso ainda mais concreto dentro da sua cabeça, eu quero que a partir de hoje você imagine fisicamente uma criatura, literalmente da maior perversidade que você conseguir imaginar e colocar na sua mente com a criatividade absurda que você tem. Sempre imagine e crie uma identidade de uma persona ruim, de um ser maligno todas as vezes que você decidir fazer alguma coisa e essa voz ecoar, olhe para o lado e enxergue essa criatura deitada ou em pé ao seu lado. E eu duvido que você tendo a noção e a visão espiritual disso, você não vai começar a fazer, você não vai começar a produzir todos os dias. Não importa se já deu meia-noite, não importa se já são 4 horas da manhã, não importa se o expediente acabou. Faça, cumpra todos os dias, porque vai chegar um dia onde você vai fazer tudo o que você tem que fazer por amor e por hobby, porque não haverá mais a obrigação de fazer. Você fará porque já está instalado dentro de você um código padronizado e habitual do cumprimento daquilo que você determina. Deus não te mandou para cá para poder sobreviver. Ele disse para você multiplicar, e quando disse multiplicar, não é somente procriar, é multiplicar as suas riquezas, a sua sabedoria, os ensinamentos para outras pessoas, é para você literalmente multiplicar todas as áreas da sua vida. O amor, o carinho, a humildade, a empatia, literalmente levar o bem, o amor e a palavra de Cristo para todas as pessoas. Então multiplique e transborde todos os dias, o tempo inteiro. Por mais que você não tenha condições de ajudar alguém de maneira financeira, ajude alguém ensinando algo, levando a palavra, dando nem sequer que seja mais uma faísca para contribuir com essa chama, porque talvez somente essa faísca pode ser responsável por uma explosão na vida de várias outras pessoas, inclusive até mesmo na sua. Então não hesite, permaneça e faça constantemente todos os dias. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, eu peço a você que envie este conteúdo para mais algumas pessoas que precisam despertar e conseguir enxergar essas criaturas que travam as suas vidas todos os dias. Se você estiver assistindo esse conteúdo aqui pelo YouTube, eu peço para você que ative o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo. Sai vídeos todos os dias aqui para você dentro do canal, como vários shorts em todas as outras
plataformas. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, eu peço a você que deixe uma estrela aqui ao lado para que possa contribuir, para que possamos manter essa criação de conteúdo constante para você todos os dias. Se você está assistindo esse conteúdo aqui como um corte, eu sugiro que você clique em alguma parte do vídeo ou nos comentários deste conteúdo para que você possa ver esse vídeo completo lá no YouTube. E lembre de uma coisa, a preguiça gera a morte e somente em Deus há a verdadeira vida. Então permaneça fazendo, em movimento e nunca só acumulando, mas transbordando. Quanto maior é a fluidez do rio, mais peixes sobem até a fonte. É isso e até o próximo vídeo.